Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fisiologia Humana. Aqui quem fala é o professor Silvio Marques e nessa videoaula de hoje nós vamos ver então com mais detalhes um pouco do que acontece no processo de filtração, assim como acontece no processo de reabsorção, na sua maior parte nos segmentos iniciais dos néfrons, tá? Então nós vimos que na região do corpúsculo renal nós temos todas as estruturas que vão ser responsáveis pelo processo de filtração. Então, isso vai acontecer através do aporte sanguíneo, tá? Então, a artéria renal, ela vai levar o aporte sanguíneo através dos rins e uma vez lá nos néfrons, especificamente nos corpúsculos renais, nós vamos ter as arteriolas aferentes. Então, a partir das arteriolas aferentes, nós temos a formação de todos os capilares glomerulares e a partir dos capilares glomerulares, onde vai acontecer todo o processo de filtração glomerular, nós temos a formação das arteriolas eferentes, que vão formar os capilares peritubulares e, por sua vez, na região cortical, os vasos retos na região medular, e que, por sua vez, eles, através desses vasos, que esse material reabsorvido ele vai voltar de novo para a corrente sanguínea. Então, vamos observar as forças que atuam na região dos capilares glomerulares e que, por sua vez, vão ser forças extremamente importantes no processo de filtração glomerular. Observando nesse diagrama, a gente consegue observar aqui, então, a porção do segmento da arteríola aferente, trazendo o aporte sanguíneo inicial, tá, proveniente lá da artéria renal. Então, o que vai acontecer? Todo esse fluxo sanguíneo proveniente da arteríola aferente, nós vimos então que os capilares glomerulares, aqui detalhados os capilares glomerulares, eles têm diversas fenestras que são controlados lá pelos podócitos e pelos pedicélios e que vão ajudar nesse processo inicial de filtração. Só que a hemodinâmica renal ele é um processo muito importante também no controle da filtração glomerular. A hemodinâmica renal, basicamente, ela está relacionada com as variações de pressão hidrostática, tá? Seja variações de pressão hidrostática nos vasos, tá? Ou em relação ao espaço de Bowman, ou também a pressão oncótica, seja na região dos capilares glomerulares ou no espaço de Bowman. Então, nós temos forças, que elas tendem à filtração e nós temos forças que elas, na verdade, elas promovem uma interrupção da filtração glomerular. Então, essas setas, elas nos mostram claramente quem são essas forças. Então, nós temos setas apontadas na direção do espaço de Bowman e nós temos setas que estão saindo do espaço de Bowman em direção aos capilares glomerulares. Observando, então, essas duas setas que estão em direção ao espaço de Bowman, aqui nós temos, então, esse PCG, que é a pressão do capilar glomerular, e esse NEazinho aqui, que representa, na verdade, a pressão oncótica, tá? Que a pressão oncótica está relacionada com a concentração de moléculas e particularmente de proteínas no espaço de Bowman, tá? Então, quando a pressão no capilar glomerular ela é elevada, ou melhor dizendo, a pressão no capilar glomerular ela é mais alta do que a pressão hidrostática no espaço de Bowman, então isso favorece, o fluxo de moléculas para o espaço de Bowman. Da mesma forma com que o aumento da pressão oncótica no espaço de Bowman vai tornar esse meio mais hipertônico, favorecendo, então, o transporte de moléculas para o espaço de Bowman. Então, essas são as forças, que atuam favorecendo a filtração glomerular. Em contrapartida, as forças que atuam, reduzindo a filtração glomerular, nós temos aqui essa PE, que representa a pressão no espaço de Bowman, tá? E esse outro NCG aqui, que representa a pressão oncótica nos capilares glomerulares. Então, quando essa pressão no espaço de Bowman, a pressão hidrostática no espaço de Bowman, ela é muito alta, então força a saída das moléculas do espaço de Bowman em direção à porção dos capilares glomerulares. Da mesma forma que a pressão oncótica, nos capilares glomerulares, a concentração de moléculas de proteínas nos capilares glomerulares forçam, então, a saída de água para essa região dos capilares glomerulares. Então, na verdade, nós vamos ter o quê? O produto das forças que vão atuar na filtração, menos o produto das forças que vão contra ao processo de filtração. Então, uma vez com que
as forças, né, o produto das forças relacionadas ao processo de filtração, se elas forem maiores do que as forças resistidas, então isso faz então, um movimento de molécula para o espaço de Bowman. Então, uma vez no espaço de Bowman, aqui a gente pode observar que acontece então a filtração, então por isso que é chamado de ultrafiltrado glomerular, tá? Então nós vamos ter a filtração vamos ter a formação de todo esse ultrafiltrado glomerular, que então ele começa a atingir a luz tubular. Uma vez na luz tubular, então, esse ultrafiltrado glomerular, o que vai acontecer? Ele vai iniciar, então, a sua trajetória a partir dos túbulos renais, né? E uma vez nos túbulos renais, como é o caso do túbulo convoluto proximal, que é onde acontece a maior carga de reabsorção, nós temos, então, um processo de reabsorção acontecendo. O que seria conceitualmente o processo de reabsorção? É o movimento de moléculas, então, da luz tubular em direção aos capilares, em direção à corrente sanguínea. Então, isso significa que os rins eles estão reaproveitando essas moléculas. Então, por isso que é o processo de reabsorção, porque o processo de absorção aconteceu inicialmente lá no nosso sistema gastrointestinal. Em contrapartida, tá, muitas moléculas presentes na nossa corrente sanguínea, elas precisam alcançar a luz tubular para que elas possam ser eliminadas. Então, esse movimento de moléculas, né, da luz tubular aqui, ó, na verdade, dos capilares glomerulares em direção à luz tubular, se dá o processo de secreção. Tá? Então, essas moléculas elas são movimentadas para a região da luz tubular, onde, uma vez nas porções finais dos néfrons, né, que é as porções distais do ducto coletor, ela vai promover o processo de excreção. Então, o ultrafiltrado glomerular, quando ele chega na porção do túbulo proximal, aqui nós temos então um mecanismo de transporte que acontece no túbulo proximal, tá? No túbulo proximal, então, nos segmentos dele, observamos a grande atuação, né, da bomba sódio-potássio ATPase, de maneira bem semelhante que o que acontecia lá o transporte dos aminoácidos e da glicose. Então, a bomba sódio-potássio ATPase, ela cria um gradiente negativo, né, bombeando uma quantidade de sódio para o interstício. Então, com isso, o meio intracelular fica com uma concentração menor de sódio. Então, todo o sódio ele começa a ser reabsorvido e reparem que a glicose, né, à medida com que acontece a reabsorção de sódio, a glicose e os aminoácidos, então, eles vão sendo transportados para o meio intracelular, do meio intracelular para o interstício e depois para os capilares tubulares. Isso não só vai acontecer com o sódio, com a glicose e com os aminoácidos, mas vai acontecer também uma grande e importante carga de reabsorção de bicarbonato. Então, só para se ter uma ideia, 2/3 do sódio vai ser reabsorvido nas porções dos túbulos proximais e quase cerca de 80% do bicarbonato vai ser reabsorvido por esses segmentos. Além do bicarbonato, nós temos uma grande reabsorção de fosfato, tá? E reparem também a reabsorção de lactato aqui, que é um dos componentes, né, dos resíduos do metabolismo da glicose. Então, uma vez com que o lactato ele vai sendo reabsorvido, ele vai atuar no processo da glicogênese, né, para, por sua vez, atuar na nova formação de moléculas de polissacarídeos, tudo bem? Então, diferentemente do que acontece no túbulo proximal, a gente observa que no túbulo distal nós temos uma carga de reabsorção muito menor. Então, lá no túbulo distal nós ainda temos uma pequena reabsorção de sódio, tá? E, por sua vez, nós temos uma secreção de potássio. Então, reparem que o potássio está atingindo a luz tubular. Em paralelo a isso, nós temos aqui também a secreção de moléculas de hidrogênio, que por sua vez vão estar relacionados lá com a acidificação da urina e uma ligeira secreção também de bicarbonato. Então, comparando, né, a região proximal e a região distal, a gente observa então que a região do túbulo proximal ela é a região mais importante no processo de reabsorção, porque boa carga dos íons elas vão ser reabsorvidas nessa porção. Então, ficamos por aqui com esse conteúdo da função da filtração e do transporte tubular e a partir daí nós vamos ver na próxima videoaula como é que acontece então a regulação da tonicidade, que é um processo muito importante na concentração e na formação da urina. Muito obrigado a todos.